E agora a gente vai falar um pouquinho da NR17, que abriu outro oceano de oportunidades. Ela desobrigou, tirou aquela obrigatoriedade legal de todas as empresas que tinham riscos ergonômicos fazer um laudo. Ela tirou essa obrigação, mas ela trouxe uma obrigação legal para todas as empresas elaborarem uma AEP, um termo novo, que vocês conhecem a AET, Análise Ergonômica do Trabalho. Agora vocês conhecem a AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar. O que é isso? A NR17 ela foi atualizada depois, em outubro, mas ela já entrou em vigor em janeiro. Por quê? Porque ela tinha que estar linkada com o GRO, que já trazia isso. Os alunos do ICESMIT já sabem que tem que fazer a AEP, desde antes de ter a AEP na NR. Porque o GRO e o PGR já falavam isso, que os riscos ergonômicos deviam ser avaliados nos critérios dentro do inventário de risco, era obrigatório. Então, essa AEP, ela vai dentro do PGR. Você faz um levantamento preliminar, mapeia isso e joga dentro do seu inventário de risco. É porque o pessoal da ergonomia, se tiver alguém da ergonomia, me desculpe, mas eles têm uma mania de falar que é um ser extremo superior. Não, a AEP vai dentro do PGR. Agora, se a empresa quiser pagar mais, né, também não, é assim, não tem o risco químico, físico e biológico, mas tem o ergonômico, ponto, você tem que fazer uma AEP, você não precisa fazer PGR, mas você vai ter que monitorar o risco ergonômico. Quanto que custa uma AEP de uma empresa com 10 funcionários? Tchan, é mais caro que um PGR. É mais difícil que o PGR? Não, é porque o mercado tem mais gente oferecendo PGR do que a AEP, mais preparado para fazer a AEP do que PGR. Pã, uma oportunidade de ganhar. A maioria das empresas, quanto que é um AEP? R$ 1.500, R$ 2.600, R$ 7.000, R$ 8.000. Quanto que é um PGR? R$ 800, R$ 1.500, R$ 399, R$ 150. Tudo isso eu já vi por aqui. Os alunos mandam para mim aí os orçamentos loucos. Enfim, mercado. Não é que é difícil. O que é uma AEP? É uma avaliação preliminar ergonômica. Você precisa ser ergonomista para fazer? Never, nunca, fora as mentes. Você precisa ser engenheiro químico, fazer levantamento químico do PGR? Never, nunca. Agora, essa avaliação ergonômica preliminar, você não vai precisar usar 300 milhões de ferramentas da ergonomia, obviamente, né? Agora, se você fez essa AEP, que é a avaliação ergonômica preliminar, igual aquilo da NR9 lá, avaliação preliminar de vibração, você fez isso aí. Só que isso não foi suficiente para entrar com as medidas de controle e tal, porque você viu que tem um risco que precisa de uma avaliação mais aprofundada, você vai solicitar uma AET, que é o laudo ergonômico. A AET tem força de laudo ergonômico. E quem pode fazer um laudo ergonômico? Essa AET? Somente profissionais com nível superior que tenham conhecimento de ergonomia. Nota técnica 287 do antigo Ministério do Trabalho e Previdência. E Emprego, né, que antes era MTB, MTR, enfim, de 2016. Nota técnica 287. Apesar de que tem uma portaria que praticamente derrubou todos esses manuais, mas todo mundo ainda respeita essa nota técnica. Deixa eu abrir ela, porque esse é um assunto que os consultores de ergonomia precisam estar bem claro, porque senão perde o mercado aí para os fisioterapeutas. Espera aí, vocês não perderem a chance. Esclarecimento acerca do profissional capacitado para realizar análise ergonômica do trabalho. Segundo a NR17, análise ergonômica é AET de tatu. Aquela primeira que eu falei que traz a nova NR17 é AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar. Essa daí vai no PGR, é um levantamento simples, básico, que você vai ver severidade, probabilidade e classificar o risco. Dependendo do nível daquele risco, se for um nível moderado ou alto, você vai precisar de um laudo. E aí existem atividades que estão intrinsecamente ligadas com o laudo ergonômico, que essa AET é um laudo. Ela tem característica de laudo, por isso que só nível superior pode fazer. E quais atividades são essas? Telemarketing, check-out, que é aquele supermercado, caixa, sabe? Hospitais, a maioria desse tipo de serviço, muita carga pesada, muito levantamento, aí precisa de laudo ergonômico. A NR17 não estabelece que profissional possa realizar a análise ergonômica do trabalho, a ET. Esta aparente omissão não é injustificada, porque a profissão de ergonomista não apresenta uma formação específica de nível superior. Esta é uma oportunidade que logo, logo eles vão buscar regulamentar, por causa dessa obrigatoriedade no PGR, porque os conselhos e os órgãos do Brasil é assim. E aí, provavelmente, vão instituir uma profissão ou algumas profissões que podem fazer. Até o momento, não existe. Então, se você se matricula hoje e custa R$50, R$55 uma pós em ergonomia EAD, você vai sair de lá sabendo fazer um laudo ergonômico? Não garanto, assim como você não sai sabendo muita coisa da pós em segurança do trabalho. Mas aí ninguém vai poder tomar o título. Outra coisa, você não precisa ser certificado lá a BHO, enfim, uma dessas associações de ergonomia,
É a Bergo, né? É a Bergo, que é nacional, que você paga R$3.000, R$1.500 lá para ser associado. Você paga se você quiser, não é obrigatório. Até porque na hora de escolher o profissional para fazer o laudo ergonômico, quem manda é a empresa. É a empresa que decide. E esse profissional, ele precisa ter nível superior e conhecimento em ergonomia. Você faz um curso de capacitação, lê, estuda e aprende. Mas é porque as pessoas acham que ergonomista é voltado para fisioterapia, que você vai chegar lá na empresa e vai começar a dar choquinho no joelho, virar a pessoa. Não é nada disso. Está relacionado, mais relacionado com a área de segurança do trabalho do que com a área da saúde. Simples assim. É tanto que quem regulamenta é a NR17. Porém, as definições deixam claro que há necessidade de uma formação específica para executar trabalhos nessa área, bem como conhecimento prévio de formação acadêmica de nível superior dos sistemas humanos, para poder interpretar e planejar melhorias ergonômicas que protejam o ser humano, e a gente acha uma brecha aqui, né? E aí, em função disso, a empresa deve, antes de tudo, garantir que o profissional contratado possua efetivamente conhecimento e capacidade para a elaboração da ET. Tem nível superior e conhecimento para fazer, é a empresa que decide. Da mesma forma, o profissional responsável pela tarefa deve, antes de tudo, cumprir de forma criteriosa tudo que está lá na NR17 relacionado à AET. E nas atividades de telemarketing e operador de checkout. A AET é considerada uma espécie de laudo, portanto, deve ser elaborada por profissional de nível superior que se responsabilizará formalmente pelo conteúdo do documento. Embora já existam associações no Brasil que certifiquem, acabei de falar, os ergonomistas e os cursos de pós-graduação em ergonomia, não existe qualquer dispositivo legal que imponha algum tipo de qualificação específica a este ponto, de forma que o profissional deve garantir que possua os conhecimentos específicos para a realização da atividade. Frise-se que, enquanto laudo, a ET pode, inclusive, gerar responsabilização do profissional elaborador, em caso de imperícia ou inabilidade, como eventuais repercussões negativas no ambiente de trabalho. Não há qualquer tipo de impedimento para que o profissional pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho ministre o treinamento em ergonomia, desde que possua conhecimento específico. A justificativa é a mesma, não existe ergonomista, a profissão regulamentada no Brasil. Ponto, e acabou. E assim vai-se o mundo dos ergonomistas, né? Mas precisa de conhecimento, né, gente? Se não souber, não estudar. E ergonomia é o quê? Da mesma forma que tem o PGR agora com metodologia e ferramenta, ergonomia é feito em cima disso. Você precisa conhecer e existem diversas ferramentas no mercado para te auxiliar. Tem lá Couto, o checklist de Couto, a tabela da 23 do E-Social antiga, e por aí vai. Tem um monte de ferramenta para te auxiliar nisso. Por isso que eu falo que está mais relacionado com a área de segurança do que com a área de saúde, propriamente dita. Nada contra os fisioterapeutas, psicólogos, enfim. Mas é que tem mais a ver com segurança do trabalho do que com saúde. A gente tem um curso de AET, de laudo ergonômico AEP, que participa bastante fisioterapeuta, enfim, médico, enfermeiro. Assim como engenheiros também, né? Aí eu perguntei na turma assim, ó, você que é fisioterapeuta, sem esse curso aqui, você tem condição de fazer um laudo ergonômico? Ele falou, não. Aí eu perguntei para os engenheiros de segurança, sem esse curso aqui, você conseguiria rascunhar um laudo ergonômico? Ele, sim. Porque está mais voltado para a área de segurança do trabalho do que da área de saúde. E aí, essa NR17 está alinhada com o PGR, trouxe a AEP, que é a avaliação ergonômica preliminar, e é obrigatório para todas as empresas que tiver risco ergonômico. Ponto. Mesmo não tendo que fazer PGR, elas têm que fazer AEP, porque ela tem risco ergonômico. E aí é que eu falo, vai sair mais caro fazer. Aí, para quem tem sistema, por exemplo, o ESO, já faz o PGR. Se você for fazer o AEP, você vai gastar mais trabalho com o cliente. Ou você vende um AEP separado num documento lá, mais caro. Se você pedir um documento desse à parte, vai custar mais caro, por causa de questões de mercado. E essa questão de preço, gente, por exemplo, na minha região, o PGR pode custar 500. Na sua, por exemplo, é o caso da Márcia Janaína, lá de Rondônia, ela está nadando no dinheiro, porque tem menos oferta de prestação de mão de obra. O preço também, o preço do produto, vai muito do mercado onde você está. E você tem que ter um diferencial, enfim, uma série de outros fatores que eu vou mostrar na aula extra para vocês. E a ET, você vai fazer se a EP exigir. Então, não é obrigatório mais laudo ergonômico para as empresas. Primeiro faz a EP. Se a EP determinar, e faz. A mesma coisa é a LTCAT, esses documentos. Isso só vai sair se o PGR dizer que precisa. Porque se o PGR da empresa grande, né, que não pode fazer declaração, mas você fez o PGR de uma empresa maior, por exemplo, uma empresa de porte maior, e não tem risco químico, físico e biológico lá do anexo 4. Se você não tem, você não precisa fazer a LTCAT. Está dentro da IN 128.
Não é obrigatório colocar um documento lá só com a capa para dizer que não tem. E da NR17 é basicamente isso. Deu uma alterada nas questões do conforto. Quem estuda para concurso aí sabe disso, né? Que é entre 19 e 23 graus, enfim. Mudou, agora vai de 18 a 25. Abriu mais um pouco a temperatura, o investimento é baixo para a ergonomia e o retorno é assertivo. E a organização ela deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade, com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho, observando-se o parâmetro de faixa de temperatura, que era de 18 a 25. Antes tinha assim, a temperatura do ar não pode ser menor ou maior que 40%, tinha uns númerozinhos. Agora ficou mais flexível, né? Lembrando que ruído aqui da NR17, gente, que a gente chama de ruído ergonômico, tem um físico, que é mapeado lá pela NR15, o limite de tolerância, 85 dB. E a gente tem o ruído ergonômico, que para ambientes de escritório, que precisa de concentração intelectual, sala de controle, laboratório, esses ambientes assim, é diferente. E aí ele pode ser avaliado com um decibelímetro, não precisa ser uma dosimetria, né? E o anexo 1 trata dos trabalhadores e operadores de check-out, que estabelece as diretrizes e requisitos para avaliar o processo de trabalho para quem trabalha em caixa, né? Tipo caixa de supermercado. Tem distância para balança, para tela, cadeira, aquela esteira, ela tem que ser mecanizada, uma série de fatores. E o 2 é telemarketing ou teleatendimento, esses call centers da vida aí. E aí tem as regras tudo certinho lá. Então, se for checkout ou se for telemarketing e teleatendimento, call center, enfim, trabalhar com aquele negocinho headset no ouvido, sabe que tem que abrir os anexos da NR. 17. Pronto, de ergonomia, principais pontos são esses.